Boa noite a todos. Eu envio a todos vocês o meu abraço muito carinhoso, agradecendo aos amigos, aqui é o casal amigo, a Leonor e ao Fernando, por a oportunidade desse convite de estarmos aqui. E acreditamos que nada acontece por acaso, né? A gente está sempre encontrando com os amigos da nossa imensa família espiritual. Eu venho a Portugal há 26 anos, em trabalho espírita, 26 anos. Qualquer curso que era lançado no Brasil, qualquer estudo, meses depois estava em Portugal. Mas é a primeira vez que eu venho aqui. Nessa cidade, não na cidade, eu já vim várias vezes, mas na casa espírita dessa cidade. Então, sempre há uma primeira vez e estamos muito felizes por estarmos aqui. Nós queremos falar de um assunto hoje, que é um assunto muito simples e que nós vivemos. É o retorno à vida corporal. Acredito que todos nós, tirando os desencarnados, que estão aqui presentes, todos nós estamos aqui, retornamos ao corpo físico. E esse retorno à vida corporal é algo que nós precisamos realmente meditar. Uns já estão como eu, que estou mais para lá do que para cá, já estou em contagem regressiva, outros estão chegando agora, mas sempre há uma oportunidade de nós refletirmos o que nós estamos fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci no seio de uma determinada família? Por que eu nasci numa determinada cidade? Por que eu estou vivendo em determinado local? São perguntas que nós devemos parar alguns segundos, não precisa muito tempo, para refletirmos a respeito, e tem uma razão de ser. Nada que ocorre sob as bênçãos de Deus, do Senhor, não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo. Às vezes a gente acha que as coisas pequenas, tudo tem uma razão de ser. Possivelmente nós todos, que aqui nos encontramos, já tivemos experiências reencarnatórias entre outros povos, com outros países. Eu, por exemplo, nasci no Brasil, mas eu tive dificuldade para me adaptar no Brasil. Quando eu tinha 50 anos de idade, eu era extremamente frustrada, porque eu falava, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa de aprendizado lento, porque eu tinha aquela sensação que eu era estranha, e eu creio que eu aprendi, é a primeira encarnação que eu tive lá. Tenho a impressão que sim. Agora, depois dos 50 anos, alguma coisa eu comecei a me dedicar mais, ser mais atenta, refletir mais. E hoje amo muito aquele país. Voltaria tranquilamente a renascer lá. Então, você vê que a gente precisa pensar. São experiências do retorno à vida corporal, essa união da alma ao corpo, da alma e do corpo, tem uma razão de ser. É o nosso processo evolutivo. Allan Kardec afirma isso, tudo isso que nós vamos falar aqui, representa, no Livro dos Espíritos, o capítulo 7, das questões 344 a 360. Kardec faz uma análise ali, ainda que algumas respostas sejam assim muito objetivas, muito reduzidas, mas depois ele volta a explicar isso nos outros livros, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e em A Gênese. O Livro dos Espíritos é um código, e depois ele vai sendo detalhado nas demais obras. Então, nós precisamos realmente, até para aproveitar melhor as experiências aqui, e para que, quando nós retornarmos ao plano espiritual, que todos nós vamos retornar, cedo ou tarde, isso é uma questão que todos iremos passar, mais cedo ou mais tarde, e nós, pelo menos, voltarmos para lá,
melhor do que quando chegamos aqui. Pelo menos isso. Nem tenha sido a melhora pequena, mas pelo menos a gente teve algum ganho nessa história. Então, nós vamos aqui, durante um momento, vamos analisar, à guisa de uma reflexão, sobre esses assuntos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 167, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação? Da reencarnação. Nós temos até que fazer uma diferença entre encarnação e reencarnação. A encarnação é quando o espírito, que é ainda primitivo, que ele entrou no reino hominal, ele encarna pela primeira vez num globo terráqueo, pode ser o nosso ou outro planeta. É a primeira encarnação, tem que falar a encarnação. Ele veio, o princípio espiritual evoluiu, ele entrou na fase hominal e vai encarnar pela primeira vez. Agora, qual é o objetivo da reencarnação? Por que a gente volta tantas vezes? E olha a resposta que os espíritos orientadores da codificação deram. Expiação. Primeira coisa, expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Então, a primeira coisa é expiação. E a gente pergunta, mas por que expiação? Então, nós temos que aqui, quando diante dessa pergunta e dessa resposta, sobretudo a resposta, entender que há expiação e há provações. São duas coisas distintas. Expiação e provação. Nós, às vezes, generalizamos, mas, na verdade, há uma diferença aí. Se nós formos ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, que fala dos diversas categorias de mundos habitados, nós vamos ver que ali existem as seguintes categorias de mundo. Os mundos primitivos, onde tivemos a primeira encarnação, depois os mundos de expiação e prova, que é o que nós estamos. Depois nós vamos ter o mundo de regeneração, que nós estamos aspirando. Depois, o mundo feliz e os mundos divinos. Kardec explica ali que aquilo ali é apenas uma informação geral, didática, para a gente entender as diferenças, graus evolutivos das humanidades. Mas, se nós formos ver os mundos primitivos, e a Terra, e o nosso planeta já foi um mundo primitivo, é onde é muito primário. O homem, se a gente lembrar do homem das cavernas, ele é mais um animal, mais governado pelo instinto do que a razão, o livre-arbítrio, é mínima, muito pequeno. Então, ele se atém mais, é um homem que vive mais se atendo à necessidade de sobrevivência da espécie. No mundo de expiação e prova, que é a categoria ainda do nosso planeta, é um mundo em que, segundo lá o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3º, fala que é um mundo onde o mal predomina. O mal predomina. Então, nós temos aqui o bem, mas o que predomina é o mal. A escala maior é o mal. Depois, para passar para um mundo seguinte, o mundo assim, não é mundo, outro planeta, é uma humanidade que evoluiu, passar por uma categoria mais adiantada, tem que passar por uma transição. Porque nada ocorre abruptamente. Se a gente sair daqui e for para a Espanha, tem uma fronteira. Todo lugar tem uma zona fronteiriça. Então, para passar para um mundo de regeneração, que é o que nós estamos querendo, que estamos aspirando, nós estamos numa grande transição. Sabe Deus quantos anos ou quantos séculos vai durar essa transição? Mas nós sabemos que nós estamos numa transição que
Alguns afirmam que, possivelmente, essa transição de expiação e prova para mundo de regeneração, ela tenha acontecido com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. 57, depois 58. Nós não sabemos, porque os Espíritos nunca afirmaram quando é que começou, foi o marco inicial da transição. Não sabemos. Pois bem, quando nós... Então, o mundo de expiação e prova, o mal predomina. Quando nós vamos para o mundo, quando chegarmos ao mundo de regeneração, o mal e o bem estão em equilíbrio. Olha, o mal ainda existe, mas está em equilíbrio. Aí vem uma nova transição para ir para o mundo feliz, chamado mundos felizes. Passada essa transição lá, que deve ser mais curta, porque aí não tem tanto mal, passada essa transição, aí nós, nos mundos felizes, o mal tem aquele passado a transição, vamos para o mundo divino. No mundo divinos ou mundos celestiais, que algumas traduções fazem, são mundos onde o bem nos mundos felizes, de regeneração está em equilíbrio, nos mundos felizes o bem está maior do que o bem, é o oposto do nós, e nos mundos celestiais só existe o bem. Então, você vê o tanto que nós temos que evoluir. E como é que nós fazemos isso? Pela reencarnação. Pela reencarnação. Nós vamos reencarnar, sabe lá quantas, inúmeras. Acreditamos, pelas leituras dessa temática, que, à medida que nós vamos nos tornando pessoas melhores, moral e intelectualmente falando, essas encarnações, as voltas ao plano físico são mais demoradas, os espíritos superiores demoram para reencarnar, quem reencarna mais sucessivas vezes são os espíritos mais atrasados, que tem, a não ser que o espírito superior queira vir para ajudar, mas, digamos assim, em termos de uma necessidade, ele não tem essa necessidade. Ele vem. Então, nós temos espíritos superiores, como agora estão falando, o Divaldo vive falando sobre isso, que o Francisco de Assis, que foi a reencarnação do apóstolo João, ele estaria para reencarnar. E tem muitos e muitos e muito tempo que ele está se preparando para sair da altura que ele se encontra, a altura espiritual, para poder chegar até nós. Então, uma característica do mundo de expiação e prova não é só que o mal predomina, é um mundo que é marcado por expiações e provas. Aí nós voltamos à questão inicial. O que é expiação, o que é prova? A prova nós vamos ter até nos mundos divinos, que são obstáculos a ser vencidos, são pontos de ascensão que nós temos, que são desafios da vida, para alcançar uma determinada vitória, alcançar um determinado objetivo. Agora, a expiação é uma sentença, que a pessoa, é como se a pessoa recebeu uma sentença, é um prisioneiro que está na prisão, está no presídio, é como se a pessoa tivesse com uma camisa de força que não tem jeito. Pode receber uma prece, pode vir numa casa espírita, amenizar o seu sofrimento, mas aquela expiação não vai ser retirada. Então, é um condenado. Eles usam essa expressão. Os espíritos dizem, é uma pessoa que está condenada, foi condenado. Mas por que ele foi condenado? Porque durante encarnações anteriores ele abusou daquela situação, abusou muito. Cometeu muitos desatinos, muitos erros. E aí chega um momento que a justiça divina fala, chega, agora você vai ser submetido a essa expiação. Então, a expiação, nós podemos também dizer que é uma prova muito ampliada. No mundo de regeneração, não há expiação, só há provas. E aí, todas as demais categorias de humanidade, daí para frente, só tem provas, umas mais ásperas, umas mais leves, dependendo da evolução de cada um.
Então, nós já vemos, aqui na atualidade, no planeta, a gente fazendo uma análise da humanidade terrestre, que já existem pessoas que vivem mundos felizes. Ele está aqui, está encarnado, mas ele é um espírito já evoluído. Já é um espírito que a vibração espiritual dele, os atos, os pensamentos, é de um espírito que é do mundo superior, porque ele é bom, ele é melhor. E nós encontramos no nosso planeta, na nossa humanidade, espíritos extremamente atrasados, primários. E nós estamos falando, não é só primário no sentido biológico da espécie. Nós estamos falando daquele de primarismo mesmo, que são pessoas cruéis, pessoas que não têm nenhum sentimento. O sentimento de bondade praticamente não existe, mesmo entre os seus. Então, a expiação é isso. Muitos de nós viemos com uma enfermidade grave, por exemplo, renascemos, chegando a determinada época, vão ter uma enfermidade, ou às vezes já desde o útero materno, já trazemos uma enfermidade grave. Podemos, ao longo da vida, ter essa enfermidade amenizada, esse trabalho de passe, tudo isso, as orações, mas ela não será retirada. Não será retirada. Eu tenho uma história que eu vou compartilhar com vocês, que é com relação ao meu pai. Meu pai era espírita. Em casa todo mundo era e é espírita. E ele chegou numa determinada época da vida dele, ele desencarnou muito jovem, ele desencarnou com 75 anos. 75 anos, para mim, é muito jovem. E ele, naquela época, em Brasília, ninguém descobria qual era a enfermidade que ele tinha. Ele vivia o tempo todo sentado, deitado, e ele, assim, mole, um espírita de mão cheia, conhecia tudo da doutrina, mas não podia mais ir na casa espírita, porque sentia aquela fraqueza. Levamos numa casa espírita, tinha uma médium muito boa, casa espírita, que foi uma casa espírita que eu fiz, onde a minha mocidade espírita, eu passei lá, e quando ele foi levado para essa sala, que tinha lá um trabalho de passe, de prece, que naquela época se chamava trabalho de cura, hoje não se chama mais, pelo menos no Brasil, tinha médios, curadores, e geralmente quando a pessoa chegava, na mesma reunião, no mais tardar na outra reunião, via um médium e falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que tomar passe, ou o seu problema é... E ele foi ficando. 2 meses depois, os próprios participantes, o que está acontecendo com o seu José? Os espíritos mudos. Bom, aí, depois de 2 meses, veio um espírito, um benfeitor da casa, e falou, olha, nós tivemos numa situação que não esperávamos, porque o seu José tem uma doença grave. Ele vai desencarnar com essa doença. Não tem oportunidade. É a expiação dele. E ele escolheu essa expiação. Porque ele, em encarnações muito passadas, ele era militar, ele aprisionava as pessoas e quebrava os ossos das pessoas, os braços e as pernas, para que o prisioneiro não pudesse fugir. Devia ser naquela época daquelas invasões que tinham por aqui, eu imagino que era na Europa. Então, ele, para que não tinha tantas prisões, quebrava os ossos dos prisioneiros, dos povos conquistados. A pessoa ficava lá, não podia andar, não podia... Então, ele não pode, nós não podemos tirar essa doença dele. Não tem jeito. A minha mãe, humilde, ficou assim chorando, ouvindo aquela história, com meu pai dormindo, cochilando lá. Mas ele falou, mas aí por que a situação é inusitada? Porque, de repente, tem uma quantidade enorme de espíritos pedindo por ele. É uma coisa que me emociona, o poder do bem. Nós nascemos numa cidade do interior de 20 mil habitantes. Até hoje, acho que hoje lá é capaz de ter até menos gente lá.
E ele fundou o primeiro centro espírita. Aliás, quem fundou foi o Chico Xavier, que fundou o centro espírita lá. Então, essa cidade que a gente morava, uma região de Minas Gerais, chamada Vale do Jequitinhonha. Você sabe o que é? Minas Gerais é um estado riquíssimo. Pedras preciosas, de metais, tudo isso. Mas a região que nós nascemos é a região mais pobre de Minas. E é uma região que tem muito tuberculoso ainda hoje. Já fizeram muitas ações lá, mas ainda tem hoje. Muitos tuberculosos e pessoas rancenianos, leprosos. E meu pai vendo aquilo, porque naquela época os leprosos não podiam ficar dentro da cidade, tinham que ficar fora. E ele resolveu enfrentar uma cidade, Minas Gerais é um estado muito católico, muito católico, e começou a ajudar os leprosos. Então, ajudar como? Ele pedia às pessoas comida, pedia roupa, pedia qualquer coisa, porque eles viviam lá no mato, debaixo das árvores, naquelas cabanas, sabe Deus como. Então, eles viviam com muitas infecções secundárias, né? Não tinham tratamento, não tinha higiene, não tinham como tomar banho. Amarrado uns trapos na mão, no lugar, mutilados. E ele recolhia alguns medicamentos, algumas pomadas, recolhia comida e levava para eles. Toda semana, durante anos. Eram esses espíritos que estavam pedindo por ele. Aí o benfeitor falou, nós não ficamos diante de uma situação que nós temos uma condenação, uma expiação, mas nós não podemos desconsiderar aqueles que foram beneficiados. Aí mostra que nós, é um exemplo simples, que nós podemos reparar nossa expiação e ainda conquistar amigos que vão interceder por nós. Aí o que o Espírito falou? Eu não posso tirar, nós não podemos, por isso que nós demoramos tanto, tivemos que fazer uma reunião aqui para decidir o que a gente ia fazer com a vida do seu José. De um lado, ele tem que passar pela expiação, mas do outro lado, tem muitos pedidos. Então, eles chegaram a uma conclusão lá no plano espiritual, o seguinte, que ele iria levar aquela expiação até o final da existência dele, mas que ele não ia sentir nenhuma dor. Até o final da vida, ele ia ter aquela enfermidade, mas não ia sentir nada. Olha, ele teve, na verdade, um mieloma múltiplo. Quando ele desencarnou, aos 75 anos de idade, os ossos, eu me lembro que o médico lá da universidade, onde eu trabalhava, o professor, ele resolveu, numa clínica particular, ele mesmo é que pagou, porque dentro da universidade os recursos eram limitados, ele resolveu fazer exame de radiografia e outros semelhantes, que hoje tem tomografia e tudo, do crânio até o dedão do pé, todos os ossos do corpo tinham câncer. Tinha um cancro, né? Como vocês falam aqui, cancro. Todos. Não tinha, aqui na região da costela, não tinha mais costela, era uma massa. Ele me chamou, o professor Rubens, falou, Marta, vem ver isso aqui. Ele não, foi publicado em revista internacional, porque a gente bate a mão, bate o pé assim numa mesa, a gente morre de dor. Agora, você imagina com um câncer em todos os ossos. Ele não sentia nada. Então, ele espiou, mas ele espiou de uma maneira mais suave, pelo o bem que ele fez. Ele teve a felicidade de pagar o passado dele, de crime, que eu falei para ele, nossa, você era criminoso. Brincava com ele. Então, nós temos que prestar atenção nessas coisas. Então, aqui no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, lá na primeira parte, tem essa seguinte informação. Para que o espírito possa progredir em inteligência e em moralidade, é necessário reencarnar inúmeras vezes. Às vezes, a gente vem em uma encarnação que a gente desenvolve mais a inteligência, é o mais comum.
A gente vai adquirindo mais conhecimento, mas chega um determinado momento que esse conhecimento ele não é usado para o bem, e é utilizado para enriquecer, para explorar. Hoje nós vemos cientistas que são mentes excepcionais, tamanha inteligência, capazes de criar, de inventar artefatos, mas que não tem o menor escrúpulo de destruir uma cidade, destruir um povo, não tem nenhum escrúpulo. Então, ele desenvolveu muito no aspecto intelectual, mas o aspecto moral ficou a desejar. E, às vezes, a gente percebe que há pessoas que vêm num ambiente muito simples. Ele faz tudo, os pais fazem tudo para aquele espírito desenvolver. Ir para uma universidade, não consegue, porque ele está sob uma expiação, porque ele não pode pegar aquele conhecimento, que ele abusou do conhecimento para o mal. Ele usou o conhecimento para o mal. Então, são pessoas que naquela encarnação, ou naquelas encarnações, não sabemos quantas, o objetivo é desenvolver a parte moral, não é o intelectual. E vice-versa. Tem pessoas que desenvolvem muito a parte moral, mas a contraparte intelectual da inteligência não é tão desenvolvida, então tem que reencarnar várias vezes para equilibrar. Então, é assim, porque a nossa ascensão espiritual é um desenvolvimento intelecto-moral. Eles falam lá, se a gente for ler no Livro dos Espíritos, a escala espírita, a partir da questão número 100, nós vamos perceber que quando chega num determinado nível, depois tem espíritos sábios, espíritos de sabedoria. Os espíritos de sabedoria são aqueles que têm mais conhecimento intelectual, mas a moralidade deles é alta. E os espíritos sábios são aqueles que o bem e o mal estão em equilíbrio. O bem e o mal, não. A moral e o intelecto estão em equilíbrio. Então, parece, tudo indica, que quando chega num determinado nível evolutivo, a pessoa continua crescendo, a moral vai melhorando cada vez mais. E a inteligência, de acordo com aquele planeta, com aquela humanidade, enquanto ele estiver reencarnando, ele já adquiriu o conhecimento daquele planeta. Aí ele pode ir para outra humanidade. Então, no livro Voltando ao Céu e Inferno, lá no capítulo 3, da primeira parte, para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avanço no caminho do progresso. Tem espíritos que reencarnam, fica marcando passo. Mas isso parece que não é o comum. Não é o comum. Mesmo aqueles que aparentemente não evoluem muito, ele evolui um pouquinho. Uma coisa de nada, mas evolui. Então, esses retardatários são aqueles que reencarnam e não aproveitam nada da reencarnação. Mas parece que não é o comum, porque as próprias expiações, as próprias provas, se a pessoa não se rebela, não fica revoltado, ele tem algum proveito. Quantas pessoas que tiveram, por exemplo, doenças gravíssimas e que nunca se importou com a dor do outro, quando ela começa a sentir na própria pele aquele sofrimento, ela desenvolve uma sensibilidade para ajudar o outro. Ela passa a ser mais compreensiva. Então, o que nós precisamos realmente na encarnação que nós estamos vivendo, em qualquer momento dela, é aproveitar tudo que tiver à nossa disposição para desenvolver a nossa capacidade de entendimento, de conhecimento e, sobretudo, a nossa moralidade. O progresso do espírito é gradual. Na natureza não há saltos, nem na natureza da biologia mesmo, da ciência, não há um processo de um salto evolutivo. Tudo é gradual. Porque a natureza ela é muito econômica. Ela trabalha com economia. Então, por exemplo, para que nós desenvolvemos uma habilidade, qualquer habilidade, desde tocar um instrumento a outra coisa qualquer, nós temos que ter aquela habilidade bem sedimentada no espírito. Então, a partir dali, você está num patamar, você começa a desenvolver.
Não é porque eu aprendi aqui, eu aprendi a tocar piano. Não, é aprendizado mesmo, que fica gravado no nosso espírito, na nossa memória integral. Então, mesmo que nós venhamos renascer num ambiente onde que nós não temos chance, por exemplo, de tocar piano, nós éramos um pianista famoso e não temos, nós temos esse dom. Se a gente pegar, a gente vê quantas crianças hoje que chegam no piano, começam a tocar. Eu conheci uma criança, Lucas, chama Lucas, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. A mãe brasileira e o pai oriental, japonês. E ela tinha um piano imenso, tem um piano imenso. A Daniela tem um piano imenso lá na casa dela, que herdou, acho que da sogra, não sei de quem que foi, e ficava. E ela ficava, já tinha desencarnado, e ela deixava aquele piano lá. Ela não sabia tocar piano, o marido também não sabia tocar piano, e ficava lá. Um dia, ela tem um filho só, o Lucas, ela não pode ter mais filho. De repente, eles acordaram, ouvindo. Falei, quem está tocando piano? Ela ficou até assustada. O Lucas, pequenininho, 3 para 4 anos, estava tocando piano. Então, não foi com ela que aprendeu. Não foi naquela encarnação. Hoje já é um garoto de 11, 12 anos. Mas ele era garotinho. Falei, meu Deus do céu. Então, quantos estão acontecendo? Porque o progresso é gradual e é cumulativo. Por isso que depois de um determinado período da nossa evolução, é mais rápido, é mais acelerado o progresso, porque ele é cumulativo. Deus me livre se não fosse cumulativo. Então, o que nós aprendemos vai acrescentando e aí vai mais rápido, vai acelerado. É sempre de natureza intelecto moral. A gente está sempre aprendendo e moralizando. E ocorre nos 2 planos da vida. Não é só na reencarnação que ocorre. Aqui na reencarnação é onde que nós testamos o que foi programado no planejamento reencarnatório. Aqui nós testamos. Então, se a gente parar, a gente tem que tomar cuidado, assim, ser atentos ao que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Não é daqui um mês. Na hora que nós acordamos hoje, até a hora que nós fomos dormir. Quantas oportunidades eu tive de falar uma palavra amiga, de dar um sorriso, de telefonar para alguém, mandar uma mensagem no celular, ou de fazer uma ação boa, ou de ler um livro, de desenvolver um aprendizado. São muitas horas que nos oferecem. Então, a gente precisa ser mais atentos. Às vezes, a gente fica tão envolvida com as coisas daqui do plano físico, sobretudo quando há problemas, quando há dificuldade, que a gente esquece que nós não nascemos para viver aqui. Isso aqui é transitório. Cedo ou tarde a gente vai sair. Então, eu sempre falo com meus pais, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, falo, pelo amor de Deus, eu topo qualquer coisa, mas arranja um lugarzinho para ficar. Eu não quero ficar junto de vocês. Mesmo que a gente mora numa cidade diferente, mas eu não quero chegar do lado de lá e ficar no meio de pessoas estranhas. Ficarei se for essa a decisão de Deus, aceitarei. Tenho que me resignar. Mas é melhor para a gente chegar lá e encontrar aqueles entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, que a gente tem muito apreço, a gente tem que trabalhar para isso. Não tenha dúvida. Não existe doação, existe conquistas. A reencarnação não é uma caixa de surpresa. Se a gente for prestar atenção desde o momento que a gente tomou consciência da reencarnação até o final da existência, há um planejamento. E quanto mais adiantado o espírito, mais esse planejamento, o espírito tem condições de interferir e dizer o que ele pode, o que ele não pode, porque ele está mais adiantado, ele tem condições de opinar. Quanto mais atrasado, menos ele pode opinar. Então, vem os orientadores, espíritos, tudo isso naquele capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Quanto mais atrasado, não é aquele bem... Os espíritos que, vem um bem, é como um professor, vem, orienta, um mais experiente. Não, você está querendo renascer com isso. Não vai dar bem. Vamos
programar uma coisa mais real, mais que você possa executar. Nós temos até naquele livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, que lá tem um momento lá que está um ministro lá do nosso lar conversando e chega uma pessoa, uma senhora, moradora do nosso lar, e que quer falar com ele porque está pedindo, está fazendo uma intervenção para um parente, não sei se filho, se amigo, não sei, não estou me lembrando agora, para ele renascer, estava lá no plano espiritual o espírito, para renascer, mas passando por um determinado tipo de experiência. Aí o ministro fala assim, nós vamos lá no centro dos mensageiros, vamos ver o seu parente e vamos analisar se ele tem condições no planejamento reencarnatório dele, renascer com isso que a senhora está solicitando. E a gente não sabe como é que ocorre, porque André Luiz fala muito por alto. Aí ele fala que eles foram no centro dos mensageiros, o espírito que ia reencarnar, que é o parente, estava pedindo, estava fazendo uma intervenção. Eles falaram assim, nós fizemos uma análise da memória integral dele. Agora, como que ele fez essa análise? Ele não diz para a gente. Vocês podem conferir lá no livro Os Mensageiros. E aí, quando um técnico lá do Centro dos Mensageiros analisa, quando ele termina, ele faz o relatório verbal, que ele não tem condições de, no planejamento, atender aquele requisito que ele estava pedindo. Então, o planejamento é uma coisa muito organizada. Mas esse planejamento não é detalhezinho, não, são as linhas gerais, para não ferir o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, para não ser uma imposição do plano espiritual. Então, nós somos colocados em determinadas situações, na família ou fora da família, no ambiente familiar, em qualquer lugar, na casa espírita, em que muitas vezes nós nos vimos assim numa encruzilhada, que caminho que eu vou tomar, esse ou esse, às vezes tem mais de 2 caminhos, porque nós temos que desenvolver a nossa capacidade de decisão. E na hora que nós fizermos uma escolha, nós caímos na chamada lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. Na hora que nós fizemos uma escolha, mas eu não fiz essa escolha, foi a minha amiga, não sei quem, ficou falando para eu fazer. Não. Nós escolhemos porque nós escolhemos dependendo das influências. Então, aí, automaticamente, aquela ação, aquela escolha, ela vai ter uma reação. Se foi uma escolha boa, a reação vai ser boa. Se não foi, ela virá com aquela... E no sentido contrário, é o vai e volta. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala todo dia, com o que a gente pensa, com o que a gente... Porque nós também temos sintonias espirituais, como a gente age, porque tudo é ação e reação, ação e reação. O livre-arbítrio é uma escolha do espírito. Aí nós entramos nessa lei de causa e efeito, ou também chamada ação e reação. Essa lei de causa e efeito é manifestada pela lei de amor, justiça e misericórdia divina. Porque já pensou, nós, espíritos atrasados, que já cometemos tantas coisas, tantos desatinos, se não houvesse a justiça divina, é como se a gente fizesse um empréstimo bancário, por exemplo, vão ficar aí não sei quantos anos pagando por aquela dívida. Às vezes a gente não tem condição de pagar de uma vez, a gente não tem recursos. A mesma coisa com relação às nossas dívidas morais, os nossos atentados à lei de Deus. Nas coisas mínimas, e à medida que a gente vai tomando mais consciência, as coisas pequenas passam a ter um peso. Então, a justiça divina, a misericórdia, permite que a gente parcele essa dívida em várias encarnações. Mas tem pessoas que conseguem. Mas não é todo mundo que tem uma estrutura para, numa encarnação, conforme o que ela fez de errado anteriormente, ou o atentado que ela fez contra a lei divina. Não é todo mundo que tem estrutura psíquica, emocional, para, numa encarnação, reparar toda a dívida. Em geral, são longas parcelas.
Então, com isso, se define as provas e as expiações. Na hora que nós estivermos livres das expiações, nossa Senhora, nós somos felizes demais. Porque, às vezes, a expiação é com a gente, às vezes é com uma pessoa da família, uma pessoa que a gente quer bem. Então, é essa que é o mecanismo da lei divina, como nos esclarece Allan Kardec, como nos esclarece as obras da codificação espírita, e da todos aqueles espíritos superiores que guardam a sintonia com os postulados espíritas. Então, lá no túmulo de Allan Kardec, por sugestão de Camille Flammarion, está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, aqui, essa frase, que está lá no túmulo de Kardec, que os espíritas da época, que agora Kardec tem 150 anos da desencarnação, né, dele, resume tudo o que nós estamos falando aqui. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós só vamos nos libertar disso quando nós chegarmos na situação de espírito puro, que não precisa reencarnar. E muitos reencarnam porque se compadecem dos nossos sofrimentos, das nossas misérias. Agora, existem vários processos reencarnatórios, que nós gostaríamos de rapidamente falar desses processos reencarnatórios. Ainda que rapidamente, que são pinceladas. Primeiro, nós temos, então, o planejamento reencarnatório. Mesmo o espírito mais atrasado, mais atrasado, um criminoso mesmo, que fez muitos atentados, violências contra a lei de Deus, ele está submetido a um planejamento reencarnatório. Ele não é jogado como uma semente na reencarnação. Ele pode não opinar, ou às vezes ele nem tem consciência que desencarnou e que vai reencarnar. Mas ele, para vir para cá, para voltar, alguém endossou e garantiu aquela reencarnação dele, fez um planejamento básico. Outro ponto, que antes da reencarnação se fazem ligações com os futuros genitores. Tem espírito, nós vemos lá a reencarnação do Sigismundo, lá no livro Missionário da Luz, que é um exemplo, que ele era inimigo do pai dele. Ele prejudicou aquele que seria o pai dele naquela encarnação, ele traiu. Então, o pai dele tinha uma dificuldade, no plano espiritual, ele não aceitava aquele espírito, porque o espírito o prejudicou. Mas com a mãe, ele tinha ligação. Então, os espíritos fizeram um trabalho, porque ele tinha que vir filho daquele senhor, do Adelino, tinha que vir para poder reparar o passado de inimizade. Com a mãe não havia problema. Então, mas faça ligações fluídicas. Antes de fazer uma ligação física do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide, há primeiro uma ligação fluídica. E muitas vezes, nessa ligação fluídica, nessa aproximação dos futuros genitores, há uma ligação muito profunda de amor e já vem logo. E outras é de ódio, que não consegue superar ainda. Tem que fazer outras e outras e outras. Às vezes, a gente consegue perceber o desvio que os benfeitores fazem. Eu conheci, nessa encarnação, vários casos, assim, vários. A pessoa não quer, se falar, se vem, eu vou abortar, ou não quer por um motivo, por outro motivo, vem como neto, vem como sobrinho e vai ficar sendo cuidado. Quantos netos que são cuidados pelos avós? Aparentemente, porque o filho ou a filha trabalha, não tem condições, mas fica mais sob a responsabilidade da avó ou de uma irmã. Eu conheço uma família de 6 pessoas que desencarnaram o pai e a mãe. E a mais velha, ela tinha 17 para 18 anos, ela cuidou de todos os irmãos. Era a mãe, porque desencarnou o pai e a mãe. Quer dizer, então, vem, que chega, é um endereço que não é errado. Chega direitinho, de um jeito, por vias transversas ou não, mas chega. Então, a ligação, depois que estabeleceu a ligação fluídica, vem a concepção e a gestação. A
concepção, momento da fecundação, da união do óvulo, foi fecundado pelo espermatozoide, aí, biologicamente falando, desencadeia. E não é só biologicamente falando em termos espírita, é em termos da biologia mesmo. Na hora que o embrião, na hora que se forma o embrião, na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, há um processo de automatismo biológico que começa. A célula se divide, forma um óvulo, depois o zigoto, o ovo, depois se divide em 2, se divide em 4, até formar a módula e vai. Isso é um processo da evolução biológica do homem que a ciência ensina e que os espíritos mostram. Então, quando o espírito começa a entrar nesse processo para formar o embrião, o pré-embrião, depois formar o embrião propriamente dito, e depois formar o feto, ele tem uma regressão do perispírito dele. A maioria dos espíritos não consegue mais, ele perde o contato da realidade do plano espiritual e do plano físico. Porque vocês imaginam, nós somos adultos, nosso perispírito é adulto. Ele regrediu, voltou ao tamanho de um embrião. Não temos condições de raciocinar. Com o perispírito inteirinho aí de adulto, a gente não raciocina direito. Então, a maioria dos espíritos que reencarnam no nosso planeta, a maioria ainda passa por esses processos de redução perispiritual, do mesmo jeito que uma criança que desencarna, ela desencarna, o perispírito é reduzido, ela é criança. Ele não tem um perispírito de um adulto, ela tem um corpo de criança. Para ter um corpo de criança, ela tem que ter um perispírito que dá aquela configuração. Ela vai para o plano espiritual, vai naqueles núcleos, tem vários núcleos, isso é uma coisa que é antiga, até antes de Kardec, lá na época, lá no Reino Unido, que ele já falava da cidade de Castel, que ele fala que é uma cidade em que as crianças desencarnadas vão e ficam um período para voltar à forma de adulto, do perispírito. Então, há um questionamento espírita se uma criança comunica numa reunião mediúnica. Porque no plano físico, ninguém traz uma criança no plano físico para a reunião mediúnica. Porque ela não tem a inteligência necessária, não tem um desenvolvimento motor, nem intelectual, nem moral. Então, os espíritos falam que são pessoas, outros espíritos que falam por elas, mas não exatamente elas. Pode até ser o espírito, porque eles têm que voltar ao estado adulto, para tomar posse de todas as suas funções, das suas capacidades intelectuais e morais. Então, são coisas que o Espiritismo nos detalha, que a gente vai refletindo. Agora, toda regra há exceção. Nós temos que pensar que não existe uma verdade absoluta. A única verdade absoluta é Deus. Então, há casos de exceção que a gente não pode fazer julgamento, tem que ser analisado. Mas esses são casos de exceção. E, às vezes, de espíritos muito superiores, que mesmo eles estando no estado assim, de redução perispiritual, eles conseguem manter uma mente mais esclarecida. Mas, aí, você vê, é uma exceção, porque o nosso planeta, predominantemente, é o mal. Então, tem mais espíritos atrasados do que espírito superior. O item 4 aqui nos fala, depois vem o parto e o nascimento da criança. Quando chega o parto, é todo o período de gestação, o nascimento é o momento que o espírito, fisicamente, espiritualmente, se desliga do plano espiritual. E depois vem, aí conclui a reencarnação, quando até os 7 anos de idade, mais ou menos. Eu acredito que atualmente, com tanta criança que está nascendo com um desenvolvimento mais precoce, mas, em regra geral, a média, 7 anos de idade, ela está mais no plano espiritual que no plano físico, ela fica entre lá e cá, fica entre os dois mundos. Aí a gente vê crianças falando dos amiguinhos, né, do amigo invisível, porque eles ficam vendo essas coisas, quando elas não falam que estão vendo espírito, estão vendo as coisas mesmo. Até que depois os laços vão se tornando cada vez mais firmes, e quando chega na adolescência, na altura da adolescência,
em que começa aquela transformação hormonal. Você vê que tudo é um processo biológico, que é um mecanismo biológico que vem desde a origem da formação do homem. Vem desencadear um processo hormonal, é uma grande mudança. Junto com essa transformação hormonal para o homem e para a mulher, segundo os espíritos da codificação, é o momento em que o espírito toma posse de si mesmo, plena. Aí ele passa a revelar a personalidade que ele tinha em outra encarnação. Toda aquela memória, ou claramente se aparece, é manifestada, ou indiretamente. Então, você vê que, às vezes, nós temos crianças que, quando entram na adolescência, se transformam. Aí entra uma outra questão, o papel fundamental da educação familiar, que nós não podemos passar para a escola. Então, é ali, naquele período da infância, que nós temos que ajudar os filhos, e que no Livro dos Espíritos diz que a grande responsabilidade dos pais, que se os pais falarem nisso, ele vai ter é como se fosse um delito, se ele for negligente. Porque é naquele período que ele vai se reajustando um novo processo educativo, para quando ele chegar na adolescência, sobretudo se ele não foi um espírito lá que tem dívidas sérias, quando ele chegar na adolescência, mas ele estava sob uma educação familiar uma educação boa, então ameniza. A educação, na nossa humanidade, o período da infância ainda é longo. Mas lá no livro, nas obras da codificação e outros livros, falam que há mundos que a reencarnação, o período da infância é muito pequeno. Pode ser até de horas. Então, o planejamento reencarnatório é uma previsão geral das ações reparadoras do passado impulsionadas pelo progresso. Mas o período, vamos dizer assim, básico é aquele período da infância e da adolescência, sobretudo da infância. Tanto que hoje os psicólogos modernos, os educadores modernos, eles falam que a criança não aprendeu antes dos 7 anos, não vai aprender depois. Todo aprendizado vem ali. Não é só aprendizado intelectual, conduta moral. E as ligações fluídicas com os futuros genitores precedem a concepção, perda dos elementos fluídicos assimilados no plano espiritual. Essa informação está no livro Os Missionários da Luz. Que na hora que há aquela ligação com os pais, vou reencarnar, está tudo certo, aceitou o genitor, está tudo certinho, o espírito começa a ficar, o perispírito, melhor dizendo, começa a ficar transparente. E ele usa essa expressão, o espírito André Luiz. Há uma perda de elementos fluídicos do plano espiritual. É como se esvaziasse aqueles elementos que tem no plano espiritual para ele se adequar ao corpo físico. Entendeu? A gente não tem ideia como é que é isso. Mas ele fala que ele vai ficando assim como que transparente. O perispírito dele vai ficando como transparente. E ainda não reduziu. Depois é que vem a redução. Aí ele diz isso, que ele vai, todo aquilo que é sobrecarga que está no plano espiritual, porque nós temos esse corpo físico, todo mundo nos reconhece, lá no plano espiritual, nós temos o perispírito, mas o nosso perispírito é denso, para a gente se adaptar lá. Mesmo os espíritos superiores é equivalente ao corpo físico, para eles nos verem, para eles falarem com a gente, para visualizar e tudo. Então, aqueles elementos básicos são eliminados para que ocorra a encarnação. Aí vem a concepção e a gestação, né? Lá está a concepção. No momento, lá no Livro dos Espíritos, fala que o espírito está ligado, já teve aquela ligação fluídica, ele já está transparente, o perispírito dele, já está ligado, aí ocorre. Que, na verdade, conforme o tipo de provas que vem no planejamento, o tipo de ações que vão ser desenvolvidas, o espermatozoide é selecionado. E nesse livro, Nos Missionários da Luz, está lá o Alexandre, que ele é um grande geneticista, ele selecionando o espermatozoide que vai ser favorável ao cumprimento da prova que estava programada, as provas da vida reencarnatória do Sigismundo. Ele é que seleciona.
Agora, a reencarnação do Sigismundo, que está lá no livro Missionário da Luz, é uma reencarnação comum. Ele mesmo fala. O Espírito fala, não é uma encarnação do Espírito superior, é uma encarnação comum, quer dizer, como se fosse uma coisa corriqueira. Então, aí vem todas as fases até chegar ao feto, aí vem o parto e o renascimento. Um momento muito importante, né? E para nós encaminharmos para o fechamento, como é que se conclui essa reencarnação? Perturbação que acompanha a encarnação do espírito não cessa de súbito pela ocasião do nascimento. É a mesma coisa no sentido oposto quando a gente vai desencarnar, que a gente passa por um processo que Kardec dá o nome de perturbação, que a gente nem sabe se está aqui, se está lá, está no meio do caminho, e é um processo muito delicado. Então, a perturbação que acompanha a encarnação do espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Porque mesmo que o espírito tenha, a pessoa, o bebê, tenha todos os órgãos, tem outros órgãos, sistema imunológico, o timo e outros, o próprio sistema nervoso, o sistema endócrino, que vai ser desenvolvido ao longo do tempo, não é de uma hora para outra, é gradual. E está lá no 380, na questão 380. Então, aí aqui nós já falamos sobre isso, dá um complemento da reencarnação. E Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele. Nós estamos 24 horas ininterruptamente sendo governados pelas forças do bem. Nós nos vinculamos com o mal por causa da nossa indigência espiritual, devido à nossa imperfeição. Mas Deus sabe de tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele. E, sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor. Antes de nós encerrarmos, isso é de Joana de Ângela, né, no livro Sintonia Moral. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu li uma reportagem, eu tenho essa reportagem completa. Se algum de vocês quiserem, pode escrever para mim que eu passo. Mais ou menos na década de 50 para 60, acho que foi no final de 50, nos anos 60, o espírito André Luiz deu uma entrevista lá no Brasil, e no Manuário Espírita havia uma revista muito conhecida, era muito boa. Hoje ela não existe mais, era lá do Instituto de Difusão Espírita de Araras, que é uma cidade do interior de São Paulo. E, através da mediunidade do Chico Xavier, o espírito André Luiz deu uma entrevista. É longa a entrevista, tem vários assuntos. Mas uma das coisas que eu quero contar para vocês é que alguém lá perguntou para o espírito André Luiz: quantos habitantes existem no plano espiritual? Naquela época, nos anos 60, por ali, no início, havia na Terra em torno de 3 bilhões de habitantes. Números redondos. 3 bilhões de habitantes. Aí o espírito André Luiz falou assim: olha, aqui no plano espiritual, em várias esferas do plano espiritual ligado ao planeta Terra, é em torno de 5 vezes mais o que existe dos encarnados. Quer dizer, se nós tínhamos 3 encarnados, 3 bilhões, se multiplica por 5, 3 vezes 5, 15. Ou 4. Ele falou 4 a 5 vezes. Então, 5 vezes 3 dá 15 bilhões. E nós tínhamos 3 bilhões encarnados e 15, a proporção era essa. Eu fiquei muito impressionada com esses dados, porque sabe por que eu fiquei impressionada? E é para a gente ficar impressionada. Quer dizer, nós temos uma população 5 vezes maior, de 4 a 5 vezes maior os que estão encarnados. Nós estamos vivendo num planeta que, há 2 anos, a Organização das Nações Unidas diz que nós temos 7 bilhões e alguma coisa. 7 bilhões, vamos arredondar.
Se permanecer esse número, 7 vezes 5, nós temos 35 bilhões de desencarnados. Mesmo considerando as migrações, vamos dizer que tinha 30 bilhões no plano espiritual. Mas o que me deixou, na época, eu falei, me disse, isso é muito preocupante, é porque o planeta de expiação é prova. O mal predomina, então nós estamos em desvantagem, numérica primeiro. O número de espíritos que nos influencia é maior, é bem maior, 5 vezes mais do que estão aqui. E influencia para o mal, porque se é um planeta de expiação em prova, o bem, o mal predomina. Quer dizer, nós somos duplamente de desvantagem. Então, você vê que o nosso trabalho de transformação moral, de transformação do conhecimento, é um esforço sobre-humano. É um esforço que a gente tem que... É como se estivesse remando contra a maré. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. É só assim que nós vamos evoluir. É só assim que nós temos o chamado impulsos evolutivos. Nós vamos conquistando, não é fazer violência nenhuma contra nós mesmos, mas dentro das possibilidades de vida que nós temos, fazer o que nós podemos. E Deus vai nos dar condições, Deus sabe de tudo e vai nos dar condições, na hora que vê que nós temos uma predisposição, um desejo de fazer o bem ou de ter um aprendizado, Ele vai nos dar condições. Mas precisar, primeiro, querer, ter coragem, tomar uma decisão para essa finalidade. Então, muito obrigada. E a vida continua.